Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está bem? Ora, eu espero que sim. Bem-vindo à nossa reflexão bíblica de hoje, que tem o tema Você não precisa de nada. Como assim eu não preciso de nada? Eu estou precisando de tantas coisas. Vem para a nossa reflexão bíblica que nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje. Parece ser contraditório afirmar que nós não precisamos, que não necessitamos de nada em um tempo em que faltam tantas coisas para tantas pessoas, não é verdade? Para muitos faltam emprego, dinheiro, para outras pessoas vão dizer que falta a cura dessa peste, na verdade, uma peste que a gente tem enfrentado, que tem assolado as nossas vidas, a humanidade inteira, esse vírus. Para outros serão coisas um tanto quanto mais triviais que faltam. Mas e se eu te disser que aquilo que você mais precisa de fato e de verdade já está disponível a você? E aí, se você o tiver, você não precisa de mais nada. O Salmo 23 é o texto base da nossa reflexão deste dia. E em si, o versículo de número 1 é o que nós vamos trabalhar neste tempo. Salmo 23, verso 1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para aqueles e para aquelas que olham para esse salmo e depositam diariamente a sua vida aos pés do Senhor Jesus, essa declaração é muito poderosa e é confortante demais. Traz paz à nossa alma saber que o Senhor é o nosso pastor e que nele podemos descansar. Mas ouça, contudo, a tradução para o português deste versículo em específico, não sei se você sabe, mas o Antigo Testamento, que é onde está os Salmos, não foi escrito em português, ele foi escrito em hebraico. E aí precisou ser traduzido para o português para que nós pudéssemos ter acesso tranquilamente. Porque eu, por exemplo, não falo hebraico fluentemente, nem consigo ler muitas coisas em hebraico. Na verdade, consigo ler pouquíssimas coisas em hebraico e também consigo entender pouquíssimas coisas, pouquíssimas palavras mesmo. Mas na tradução, quando nós olhamos para a tradução, talvez a gente não perceba no português a profundidade desse texto. Mas talvez quando nós olhamos para um texto mais próximo do original, nos faça interpretar ele de uma forma mais profunda. Não é que aqui no português está errado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está errado, não. Mas eu preciso te dizer que essa leitura e a interpretação que muitos de nós temos dessa leitura é uma interpretação e a tradução foi um tanto quanto insuficiente para nós entendermos o significado do que o salmista está falando aqui. O que comumente se entende desse versículo é que se o Senhor é meu pastor, e se Ele é o meu pastor, Ele não vai deixar com que me falte nada. Não é errado interpretar o texto assim, mas repito o que eu disse. O texto, esse verso é muito mais profundo do que isso. Essa é uma interpretação insuficiente deste versículo. Então nós vamos tentar aqui ir um pouco mais a fundo neste verso hoje. A Bíblia na versão judaica, ela nos traz a seguinte tradução. A versão judaica é uma versão um pouco mais literal do que o que nós temos em português, né? A Almeida, que todos nós temos, né? A versão Almeida, revista atualizada, que é a que a maioria de nós tem. A Bíblia na versão judaica, ela diz o seguinte: Adonai é meu pastor, até aqui tranquilo, né? O Senhor é meu pastor. Agora a grande diferença está na parte B que diz: não preciso de nada. Aí vou ler inteiro. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Isso é forte. Preste atenção no que o pastor está dizendo. No que, na verdade, a tradução judaica está dizendo. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Isso é muito, muito forte e profundo. O texto não está dizendo simplesmente que ele irá nos dar, que o Senhor, o pastor, irá nos dar o que pedimos e precisamos, mas diz que ele é o que nós precisamos. Quando nós vamos um pouco mais próximo do original, é isso que nós entendemos, que ele é o que nós precisamos. O salmista diz, perdão,
Se Ele é o meu pastor, eu não preciso de nada. Ele ser o meu pastor é o suficiente. Ele está governando, pastoreando a minha vida é o suficiente. Não é o que eu vou ter, mas o que eu tenho hoje. É o que eu tenho hoje. Não se trata da ausência de alguma necessidade futura, mas se trata de ter aquele que é o suficiente para as nossas vidas hoje. Adonai é meu pastor, e porque ele é meu pastor, hoje não preciso de nada. Deus é o que nós mais precisamos hoje. Deixar ele ser o nosso pastor, ser ovelha de seu pastoreio, é o que irá nos permitir dizer: não preciso de nada. Irmãos e irmãs, nós não temos a capacidade de vivermos por nossa conta. Precisamos de um pastor. Precisamos do Senhor. E quando eu falo precisamos de um pastor, eu não digo que a gente precisa de um homem para pastorear as nossas vidas. É óbvio que você, como cristão, precisa participar de uma comunidade de fé. E nessa comunidade de fé tem alguém que é responsável, que é o pastor ou pastora. Então a gente precisa estar numa comunidade de fé, mas eu estou falando que nós precisamos nos submeter ao pastor dos pastores, ao nosso Senhor. Eu estou falando que nós precisamos, não temos capacidade de gerenciar nossa vida e precisamos ter o próprio Deus como nosso pastor, pastoreando, orientando, discipulando, instruindo as nossas vidas. Muitas pessoas hoje, irmãos e irmãs, e talvez seja o seu caso que me escuta, se encontram insatisfeitas com a sua vida, cansadas, exaustas, exauridas no seu dia a dia, sobrecarregadas, muitas delas às portas de uma depressão. Tamanho é a carga emocional, carga de trabalho e até mesmo a carga de ansiedade sobre a sua vida, porque ela tem medo do futuro. E ouça, pelo simples fato de não ter o Senhor como seu verdadeiro pastor. É isso mesmo. Ou então, de não se dar verdadeiramente ao pastoreio, de não ser verdadeiramente se submeter como ovelha do pastoreio do Senhor. Mas ouça, aqueles e aquelas que têm essa certeza de pertença, a certeza que afirma: Adonai é meu pastor, que sabem que já entregaram suas vidas ao pastor dos pastores, essas pessoas podem declarar hoje: o Senhor é meu pastor e por isso não preciso de nada. Por quê? Porque Ele, o meu pastor, é tudo o que eu preciso. Jesus nas nossas vidas, o Senhor nas nossas vidas, Ele é o suficiente. Ele é a água da vida que a minha alma cansada e sedenta sempre procurou. E Ele é a água da vida que a sua alma e a sua alma sedenta e cansada também procura. Quem encontrou o pastor verdadeiro é capaz de abrir mão de tudo para viver para Ele, por Ele, e receber dele a verdadeira vida. E receber Ele na sua própria vida, deixar Ele ser o pastor da sua própria vida. Mas talvez você que me escute neste dia, diga assim: mas o Senhor, mas Adonai ainda não é o meu pastor. Eu ainda não recebi, eu ainda não me entreguei a Ele, eu ainda não assumi o papel de me submeter ao seu pastoreio. Ou talvez você diga: não, eu não o conheço. Ou talvez você esteja afastado, se sentindo longe do pastoreio do Senhor. Eu nem sei como chegar lá novamente, eu nem sei como chegar lá pela primeira vez. Ouça algo muito importante. Você pode se achegar, você pode se entregar, você pode retornar ao pastor dos pastores hoje. Você pode desfrutar do descanso e da certeza do seu pastoreio, perdão, cuidado e amor hoje. Você pode ter a paz
das suas necessidades, das necessidades de sua alma suprida ainda hoje. Vá e volte. Vá ou volte a Ele. Se você nunca foi, vá. Mas se você já foi e se perdeu, volte. Volte, vá até Ele. Vá por meio do único caminho existente, que chama-se Jesus Cristo. Que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Vá. Ore, busque, em nome de Jesus, o verdadeiro bom pastor. Ele está disponível para você hoje. Ele, Adonai, quer ser o seu pastor, o seu pastor. E se ele for o seu pastor, nada vai te faltar. Você não vai precisar de nada mais, porque ele é o seu pastor. Sendo ele o seu pastor, e você sendo sua ovelha, você o conhecendo realmente, com toda certeza, você entenderá que não precisa de nada além dele, pois ele é tudo que nós precisamos. Acredite, se dê ao pastoreio do seu pastor, se dê ao pastoreio do Senhor, se dê ao pastoreio de Adonai. E se você tiver ele como seu pastor, você não precisa de nada mais, porque tudo que você precisa, você encontra nele. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão precioso de exposição da sua palavra e reflexão nela. Obrigado por nos ensinar e nos dar ferramentas para que a gente possa estudar o texto da sua palavra de forma mais profunda e poder também explicar e compartilhar com os outros. Pai, que em nome de Jesus a gente encontre, Deus, contentamento, a gente encontre alegria, a gente encontre alívio para as nossas almas cansadas no Senhor. Que a gente se deixe ser pastoreado pelo pastor dos pastores. Que a gente seja a ovelha do pastor dos pastores. Porque assim poderemos declarar que o Senhor é o nosso pastor. E nós não precisamos de mais nada. Porque nós temos o Senhor, que é tudo. Ou seja, temos tudo. Não precisamos de nada mais. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a enxergar que o Senhor é tudo que nós precisamos. Continua falando aos nossos corações. Continua ministrando ao coração do teu povo nesse tempo tão difícil. Que o Senhor, conhecer o Senhor, se relacionar com o Senhor, é o que nós precisamos fazer de mais importante na nossa vida, nesse tempo e em qualquer outro momento da história. Nós oramos ao Senhor e pedimos: se revela como nosso pastor, se revela como aquele que é suficiente para nós, para que nós possamos até dizer que, independente das circunstâncias, não precisamos de mais nada, porque temos ao Senhor, como pastor da nossa vida, da minha vida. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Espero que essa palavra tenha falado muito poderosamente ao seu coração. E se falou e você deseja, compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe você e você que é da Igreja Metodista em Sevilha, da Igreja Metodista em Veneza em especial, esteja conosco no nosso culto de celebração ao Senhor, domingo, às 18 horas. E você, se não faz parte dessas comunidades e deseja estar conosco, o link vai ser disparado, né? E aí pelo YouTube você vai poder acompanhar o nosso culto de louvor, culto de adoração ao nosso Deus, o nosso Senhor suficiente Salvador, o nosso pastor. Que Deus te abençoe e que Ele possa renovar a sua esperança, a nossa esperança, nesse tempo tão difícil. Saiba, Adonai é o seu pastor. Se Ele é o seu pastor, você não precisa de mais nada. Que Deus te abençoe e um forte abraço.